Paris. O nome por si só evoca imagens de romance, não é? Pensamos em passeios ao longo do rio Sena nas luzes cintilantes da Torre Eiffel, perfurando o céu noturno, e em casais compartilhando um beijo na Pont des Arts. É a cidade de artistas, poetas e amantes. Um lugar onde cada esquina guarda uma cena de filme, aroma de croissants frescos e o doce perfume do ar. Essa é a Paris que conhecemos, celebrada em músicas e histórias, a capital do amor, perfeita como um cartão postal. É uma cidade glamurosa, espetáculo de arquitetura, cultura e história, que atrai milhões em busca de magia. Mas e se eu te dissesse que existe outra Paris? Uma cidade bem debaixo dos seus pés, enquanto você caminha pelo Jardim de Luxemburgo ou admira o Louvre. Uma Paris escondida, silenciosa e sombria, não de luz, mas de sombras. Onde a história às vezes é escrita em ossos. Esta é a Paris das catacumbas, um mundo subterrâneo que guarda segredos. Um contraste inquietante com a imagem romântica. A cidade-luz tem um lado sombrio. Para entender por que um Império dos Mortos foi construído sob Paris, devemos viajar no tempo. Vamos para o século XVIII. Paris era uma metrópole em rápido crescimento, uma cidade caótica e lotada, fervilhando de vida. Mas com tanta vida, veio uma quantidade avassaladora de morte. Por séculos, os parisienses enterravam seus mortos em cemitérios adros de igrejas, localizados bem no coração da cidade. O mais famoso deles era o Cemitério dos Santos Inocentes. Por quase 1000 anos, ele foi o local de descanso final para inúmeras gerações. Era mais do que apenas um cemitério. Era uma parte central da vida diária, cercado por um mercado movimentado e casas. Mas essa proximidade entre os vivos e os mortos estava se tornando um problema sério. O Cemitério dos Santos Inocentes estava superlotado. Não estava apenas cheio, estava perigosamente lotado. As sepulturas eram empilhadas umas sobre as outras, às vezes atingindo montes de vários metros de altura acima do nível da rua. O solo havia se tornado uma massa saturada de matéria orgânica em decomposição. Moradores que viviam nas proximidades reclamavam de um fedor constante e nauseabundo, um cheiro tão fétido que se dizia coalhar o leite e azedar o vinho. Era uma bomba relógio de doenças. A situação chegou a um ponto de ruptura. Uma solução drástica era necessária. O problema era imenso. O que fazer com os ossos de milhões de pessoas? A solução foi encontrada nas profundezas das ruas da cidade. Por séculos, os construtores parisienses extraíram calcário de vastas minas subterrâneas para construir os famosos edifícios e catedrais da cidade. Louvre, Notre-Dame. Essas extensas operações de pedreiras deixaram para trás uma rede de túneis que se estendiam por centenas de quilômetros sob Paris. No final do século XVIII, muitas dessas pedreiras haviam sido abandonadas. Eram escuras, esquecidas e, o mais importante, vazias. Em 1785, o projeto começou. Uma seção das pedreiras abandonadas de Tombissoir foi escolhida para o novo ossuário. O local foi abençoado e consagrado, transformando-o oficialmente de uma simples mina em um local de descanso sagrado. A tarefa monumental de transferir os restos mortais podia agora começar. O processo foi sombrio e metódico. Decidiu-se que as transferências aconteceriam apenas à noite, para evitar alarmar o público. Todas as noites, procissões de carroças puxadas por cavalos drapeadas de preto e lideradas por padres entoando o serviço fúnebre, faziam seu caminho silenciosamente dos cemitérios para as pedreiras. O primeiro cemitério a ser esvaziado foi o dos Santos Inocentes. Por mais de 2 anos, noite após noite, os trabalhadores escavaram incansavelmente os ossos, carregando-os nas carroças para sua jornada final. Foi uma empreitada colossal e macabra. Os restos mortais eram despejados sem cerimônia nos túneis abaixo. No início, os ossos eram simplesmente empilhados desordenadamente nas galerias.
No início do século XIX, o homem encarregado das pedreiras, Louis-Étienne Héricard de Thury, decidiu que as pilhas caóticas de ossos eram bem indignas. Ele acreditava que este vasto ossuário deveria ser mais do que apenas um local de armazenamento. Deveria ser um lugar de meditação e lembrança. Um monumento aos mortos. Então, ele empreendeu um projeto de renovação massivo para transformar as catacumbas no espaço organizado, quase artístico que vemos hoje. Os trabalhadores começaram a arranjar os ossos em padrões meticulosamente desenhados. Eles criaram paredes de tíbias e fêmures, frisos decorativos feitos de crânios. Esses arranjos também serviam para sustentar os tetos da pedreira e gerenciar o enorme volume de restos. Essa transformação deu às catacumbas uma nova identidade, um mausoléu cuidadosamente curado. Héricard de Thury adicionou inscrições e placas por todos os corredores labirínticos, poemas e citações filosóficas em francês e latim, uma inscrição famosa na entrada, Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Essas adições provocavam contemplação e lembravam a fragilidade da existência humana. Héricard de Thury criou salas e áreas específicas, cada uma com caráter próprio. Lâmpada sepulcral, destinada a queimar eternamente. Gabinete de mineralogia, exibição de deformidades esqueléticas. Fonte samaritana, uma fonte encontrada dentro das pedreiras. Essas atrações transformavam as catacumbas em um destino visitável. Ele estava criando um museu subterrâneo, um gabinete de curiosidades em escala épica. Em 1809, as catacumbas estavam prontas para visitantes. Acesso inicialmente apenas para privilegiados, por agendamento. O ossuário funcional havia se tornado um monumento público. Um novo capítulo em sua longa história havia começado. Um lugar tão vasto e escuro como as catacumbas de Paris é, sem dúvida, um terreno fértil para mitos e lendas. Ao longo dos séculos, inúmeras histórias emergiram de suas profundezas sombrias, borrando a linha entre a história e o folclore. Uma das lendas mais duradouras é a de Philibert Aspert, um porteiro do Hospital Val-de-Grâce. Em 1793, no auge da Revolução Francesa, ele entrou na rede de pedreiras sob o hospital, procurando um suposto esconderijo de licor chartreuse. Carregando apenas uma única vela, ele se perdeu irremediavelmente. Seu corpo só foi encontrado 11 anos depois, identificado apenas pelas chaves do hospital penduradas em seu cinto. Uma lápide dedicada a Aspart pode ser encontrada nas catacumbas. Outra lenda famosa envolve uma câmera de vídeo encontrada nos túneis no início dos anos 2000. A filmagem supostamente mostra um homem explorando as catacumbas sozinho. À medida que ele se aventura mais fundo, ele fica cada vez mais agitado e começa a correr, como se estivesse sendo perseguido. A câmera eventualmente cai no chão, e a filmagem termina, deixando o destino do homem um completo mistério. Muitos visitantes do passeio oficial relataram experiências estranhas, vozes desencarnadas sussurrando na escuridão, a sensação de ser tocado por uma mão invisível, quedas súbitas e inexplicáveis de temperatura. O peso de 6 milhões de almas é uma presença poderosa. Então, voltamos à superfície, piscando a luz do dia, os sons e cheiros da cidade viva, correndo para nos saudar. A Paris que vemos agora é a mesma com a qual começamos, a cidade do romance, da arte e da luz. Os amantes ainda se beijam nas pontes, os artistas ainda pintam na Place du Tertre, e a Torre Eiffel ainda se ergue como um farol de esperança e beleza. Mas algo mudou dentro de nós. Agora sabemos o que jaz por baixo. Estamos cientes da cidade silenciosa e escura que espelha a de cima. Esse conhecimento transforma nossa percepção de Paris para sempre. Não é mais apenas uma cidade de vida, é uma cidade construída sobre um alicerce de morte. Essa dualidade é a verdadeira essência de Paris.
É uma cidade que abraça suas contradições. É glamourosa e bruta bela, e grotesca cheia de vida e fervilhando de mortos. As catacumbas não são uma anomalia, elas são a expressão máxima dessa natureza dual. Elas nos lembram que a história de uma grande cidade não está apenas em seus gloriosos monumentos, mas também em suas verdades ocultas e desconfortáveis. Os ossos nas catacumbas são as próprias pessoas que construíram Paris, que viveram e amaram e morreram em suas ruas. Elas são um poderoso lembrete de que toda grande civilização é construída sobre as camadas daqueles que vieram antes.